Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês, turminha? Espero que sim. Espero que todos estejam bem, se cuidando aí direitinho. E vamos começar mais uma semana. Todos sejam bem-vindos. E vamos aqui para o nosso tema de hoje, turma. Então, hoje nós vamos trabalhar com o tema sílaba tônica e classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, turma, é um conteúdo leve, é um conteúdo que vocês já estudaram aí no terceiro ano, certo? Então, eu acredito que todos vocês já tenham conhecimento sobre esse conteúdo. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, à nossa semana, e desejo que seja muito produtiva para todos vocês. Bom, turma, inicialmente, aqui no nosso primeiro tópico, eu trouxe uma pequena definição do que é uma sílaba tônica. Então, turminha, a sílaba tônica é aquela palavra que é pronunciada com mais intensidade. Ou seja, na hora que vamos pronunciar uma palavra, é aquela palavrinha ali na qual a gente pronuncia com mais força, aquela sílaba. Por exemplo, abacaxi. Quando eu falo xi, meu som sai mais forte. Então, o xi é a minha sílaba tônica. Outro exemplo aqui, turminha. Urubu. Bu é a nossa sílaba pronunciada com mais força, não é verdade? Então, o bu é a nossa sílaba tônica. Se eu falo relâmpago, lã é a nossa sílaba tônica. Vamos aqui continuando. Quanto à classificação silábica, turminha, ou classificação das sílabas tônicas, elas são classificadas de acordo com a posição que ocupam. Então, turminha, elas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Turma, então quando vocês ouvirem esse nome aí, oxítonas, e vier aqui para o conteúdo da sílaba tônica, as oxítonas são aquelas palavrinhas em que a nossa última sílaba é a tônica. Por exemplo, metrô, soufflé. Vejamos aqui a nossa sílaba tônica, destacada aqui de vermelho, olha, como podemos ver, ela é a última sílaba tônica. Metrô e soufflé. Então, essas palavrinhas aqui, metrô e soufflé, tendo como sílaba tônica a última, é uma oxítona. Já quando falamos em paroxítonas, são aquelas palavras cuja penúltima sílaba é a sílaba tônica. Por exemplo, açúcar, mosquito. Vejamos aqui que ele está bem no meio, ó. Se é a penúltima, não é a última ainda. Então, é o su e da palavra mosquito é o que. Já as proparoxítonas são aquelas palavras cuja antepenúltima letra é a nossa sílaba tônica. Por exemplo, náuseas e sílaba. Ó, quando vejamos aqui, ó, náuseas, aqui destacado em vermelho, nossa antepenúltima sílaba. E sílaba, também antepenúltima sílaba. Vamos aqui continuando, turminha. Ó, sílaba tônica e classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, a partir de agora, vocês vão pegar o livrinho de vocês aí e me acompanhar aqui nas nossas questõezinhas de hoje. E vocês podem estar aí abrindo o livrinho de vocês lá na página 126. Então, bora lá. Turma, primeiro nós vamos ler alguns títulos de notícias, observando as palavras que estão sublinhadas. Só destacando mais uma vez, turminha, que esse é um conteúdo da seção Você Já Viu, ou seja, é um conteúdo que vocês já estudaram. Então, o que é que a gente vai observar aqui? Ler esses dois anúncios, tanto esse daqui da rua, como essa empresa aqui, e observar essas palavras que estão sublinhadas, que é fábrica.
Você já estudou que toda palavra com mais de uma sílaba possui uma sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba que é pronunciada com mais força. Circule a sílaba tônica das palavras sublinhadas nos títulos dos noticiários. Então, dessa única palavra, ó, que está sublinhada, você vai circular qual é a sílaba tônica, tanto do noticiário 1 como do noticiário 2. Então, na letrinha B, a posição da sílaba tônica mudou o sentido das palavras, você vai dizer sim ou não. Observem que na primeira nós temos fábrica com acento e na segunda nós temos fábrica sem acento, certo? Que fica fábrica. Questãozinha número 2. Nós vamos completar essas frasezinhas aqui da letrinha A e da letrinha B utilizando essas palavras do quadro secretária e secretaria. Então, vocês vão ver em qual é que melhor se encaixa e distribuir essas duas palavrinhas nas alternativas A e B. Terceiro, ele quer saber se nós conhecemos alguma palavra que tenha o sentido alterado com a mudança da sílaba tônica. Se sim, você vai listar algumas dessas palavras, ou seja, dizer que palavras são essas. Continuando aqui, turminha, com a nossa atividade de hoje, vamos agora ir para a página 127. Na questãozinha número 4, nós vamos observar as sílabas que estão em destaques, aqui em cada palavrinha dessas, e assinalar o quadro de forma adequada. Por exemplo, na minha primeira palavrinha aqui, maçã. Qual é a minha sílaba tônica? É o san. Então, eu vou e marco aqui, que é minha última sílaba. Ok, turma? Então, ela é uma oxítona. E assim, vocês vão fazer com laranja, tâmara, uva e goiaba. Lembrando que só é necessário marcar um X para cada uma dessas palavrinhas. Se ela for antepenúltima, você marca o X aqui. Se ela for penúltima, você marca o X na do meio. E se a nossa sílaba tônica destacada é a última, você marca o X aqui no último quadrinho. Agora, turma, nós vamos circular a sílaba tônica dessas palavrinhas aqui. Escada, médico, árabe, abacaxi, açúcar, mesa, árvore, anel e boletim. Feito isso, nós vamos copiar as palavras de acordo com a sua classificação em relação à posição da sílaba tônica. Então, depois que a gente circular a nossa sílaba tônica, nós vamos classificá-las em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, vocês vão distribuir essas palavrinhas do quadro aqui nesse segundo quadro aqui, ou tabela. Por exemplo, escada. Na palavrinha escada, turma, a minha sílaba tônica é a penúltima, que é o K. Então, ela é uma paroxítona. Turma, além disso, nós vamos desenvolver também a nossa lição de casa, página 33 e 34, da qual eu vou fazer um breve comentário aqui. Vocês sabem que eu não costumo comentar a lição de casa, mas eu achei válido porque tem uma questão que alguns podem não entender bem. Então, vamos lá para o breve comentário. Então, nós vamos fazer aí nossas páginas 33 e 34. Já sabemos o que é uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ler a nossa notícia, observar todas essas palavras que estão em destaque e fazer o quê? Acentuá-las corretamente. Depois que fizermos isso, vamos aqui para a nossa questão 2, na qual nós vamos completar o quadro circulando a sílaba tônica e indicando a posição da sílaba tônica de cada uma. Então, é bem semelhante ao que foi solicitado lá no livro, na página 127, não foi isso? É bem semelhante a isso. Então, nós vamos fazer e marcar apenas um X. Vamos circular nossa sílaba tônica em cada uma dessas palavras: arroz, tâmara, amora, requeijão, alface, gengibre e brócolis. E depois vamos classificá-los.
Por exemplo, aqui na minha primeira palavrinha, arroz. Olha aqui a minha sílaba tônica é o ros, que é aquela sílaba que apresenta-se com mais intensidade, com mais força. Então, se a minha sílaba tônica é a última, ela é uma oxítona, então eu marco aqui última sílaba. E da mesma forma vocês vão fazer com todas essas palavrinhas aí. Lembrando que só tem uma resposta para cada uma delas. Então, é última, é penúltima ou é antepenúltima. Continuando aqui, turma. Nós vamos seguir dessa mesma linha de circular a sílaba tônica e classificar as palavrinhas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Olha só, um exemplo aqui na letrinha A, época. Então, minha sílaba tônica é o E. Então, eu tenho uma proparoxítona, porque a minha sílaba tônica é a antepenúltima. A questãozinha 4, que eu comentei com vocês que alguns poderiam ficar na dúvida, é o seguinte. Nós vamos reescrever todas essas frases, da letrinha A até a letrinha E, observando as palavrinhas que estão em destaque e trocando por outra com a mesma tonicidade, ou seja, que possuem a mesma classificação. Por exemplo, na letrinha A, João e Ana gostam de suco de abacaxi. Então, o que foi que ele disse? Que abacaxi é uma palavrinha oxítona. Então, eu vou reescrever essa frase e substituir meu nomezinho aqui, minha palavrinha abacaxi, por uma outra palavra que também seja oxítona. Por exemplo, João e Ana gostam muito de suco de maracujá. Então, turminha, na palavrinha maracujá, a sílaba pronunciada com mais força é o já, que é a última sílaba, logo é uma oxítona. Ok, turminha? Da mesma forma, vocês vão fazer aqui na letrinha B, substituir a palavrinha história por outra que seja paroxítona, substituir fósforo por uma outra palavrinha que seja proparoxítona, urubu por uma outra oxítona e bicicleta por uma outra paroxítona. Aí vai muito da criatividade de vocês também para ficar uma frase bem legal. E, turminha, por hoje é isso. Bons estudos para vocês. Se tiverem dúvidas, eu estou aqui para auxiliá-los e aguardo a atividade e até mais, turminha. Tchau, tchau.